Olá! Iremos nesse vídeo apresentar a nova versão 2019 do software CPCAD e os principais recursos e melhorias que foram inseridos nessa nova versão. Vocês estão visualizando a tela inicial do software, onde nós podemos já visualizar no topo o nome do CPCAD e a versão que estamos utilizando, recém-lançada na Europa e na América Latina, incluindo o Brasil. Ao clicar aqui nas opções de exemplos, antigamente tínhamos somente a obra roteiro. Nessa nova versão 2019, foi introduzida uma nova obra de exemplo. Esta obra é a obra que utilizamos no nosso curso do CPCAD Compacto LT30. Ela já é uma obra que foi introduzida, que está totalmente inserida, calculada e com os seus resultados dentro do software. Eu vou abrir essa obra e nós iremos apresentar outras melhorias utilizando essa obra exemplo nova que foi introduzida na versão 2019. Inicialmente, eu vou começar pela entrada de pilares. Dentro da entrada de pilares, os menus Introdução, Pisos e Grupos e o menu Introdução, Pilares, Paredes e Elementos de Fundação se transformaram em janelas flutuantes, como a grande maioria das janelas da entrada de pavimento. Nessas opções desse menu flutuante, também podemos alternar a visualização entre vertical e horizontal, como os demais menus da entrada de pavimento. Indo para a entrada de pavimento, um novo recurso que foi introduzido foi a opção da tecla F6 para ativar e desabilitar as cargas visíveis. Anteriormente, só podíamos desabilitar as cargas pelo menu Cargas Visíveis ou diretamente pelo ícone. Agora, ao pressionar o F6, o software também vai desabilitar essas cargas visíveis. Aproveitando que estamos na aba Entrada de Pavimento, foi introduzida uma opção no menu Fundação, o bloquear dimensões e armaduras. Nas versões anteriores, caso você editasse as armaduras ou as dimensões dos elementos de fundação, logo após, para calcular novamente a obra, nós utilizávamos o calcular a obra sem dimensionar a fundação, para que a fundação não fosse alterada. Agora, você pode, diretamente pelo menu Fundação, bloquear dimensões e armaduras, selecionar os itens que você quer bloquear. Basta clicar e ele ficará bloqueado. No menu Fundação, Elementos de Fundação, Editar, também será possível, a partir da tela de edição, na parte superior direita, clicando em bloquear ou desbloquear, fazer esse tipo de bloqueio. Esta opção também foi introduzida para os muros. Caso você coloque um muro de concreto, uma cortina de concreto, vou introduzir uma cortina. Ao calcular, o software também vai permitir bloquear os resultados dessa cortina. Logo abaixo, o bloquear armadura de pórtico, que serve para vigas. Nós vamos encontrar o bloquear armadura de muros de concreto armado.
Basta calcular a obra. Vamos calcular a obra. Assim que a obra é calculada, entrando em resultados, vai ficar habilitado o bloquear armaduras de muros de concreto armado. E ele fica bloqueado. Na versão 2019, nas opções dos relatórios, temos agora o relatório de distorções de pilares e muros. Nas versões anteriores, este relatório chamava só distorções de pilares. Agora foi introduzido também as opções relacionadas a muros. Então poderemos visualizar os resultados de distorção para os pilares e também para os muros. Também foi introduzido um novo relatório chamado Quantidades de Armaduras por Diâmetro. O software vai trazer ou um resumo por grupos, o total da obra, sempre por diâmetros. Ele vai trazer os blocos sobre estacas, vigas de equilíbrio de travamento, lajes maciças, os muros, as escadas e o resumo total por diâmetro. Na versão 2019, também foi introduzido um novo módulo. Antigamente, existia um módulo de proteção para lajes maciças. Esse módulo de proteção só servia para lajes maciças. Na versão 2019, foi criado o proteção para lajes nervuradas e para as lajes de vigotas concretadas in situ. As opções são as mesmas do módulo de proteção para lajes maciças. Primeiramente, temos que introduzir uma laje de vigotas concretadas in situ ou uma laje nervurada. Vamos entrar nas opções de lajes e eu vou selecionar uma laje nervurada, molde recuperável da ATEX. E vou fazer o lançamento. Vou lançar neste pavimento. E nesse outro pavimento. Uma vez lançado, eu posso introduzir as opções pelo menu pós-tensionadas, pós-tensionadas. Ao abrir, vou entrar nas opções para visualizar os dados do traçado da minha cordoalha, do meu cabo de aço e as informações desse cabo de aço. Lembrando que este módulo, como o módulo anterior de proteção em lajes maciças, não vai dimensionar esse cabo de aço. Todas as informações relacionadas ao cabo de aço serão introduzidas pelo usuário. Vou utilizar as informações padrão do software para cabos. Uma vez introduzidas as opções do cabo, poderemos introduzir cabos concentrados ou cabos distribuídos. Em ambas as opções, vamos precisar informar as opções de ancoragens inicial e final, sendo uma ancoragem ativa ou também uma ancoragem passiva.
Mais uma vez teremos que introduzir as informações para os cabos. Vou trabalhar ou com cabos aderentes ou não aderentes, introduzindo um nome. Vou também deixar as opções padrão, clicando em aceitar, e o traçado será pelos parâmetros gerais da obra, ao qual já visualizamos. Aqui, ao introduzir, poderemos selecionar a quantidade de cabos e a distância entre esses cabos. E basta selecionar o local e introduzir. Uma vez que forem introduzidos os cabos, abaixo teremos a opção de vista 3D. E é possível visualizar a estrutura e os cabos. Introduzido, poderemos calcular a obra para visualizar os resultados. Volto a repetir, este módulo não vai dimensionar os cabos de aço. Ele vai dimensionar apenas as armaduras de reforço, caso seja necessário. Uma vez calculado, poderemos entrar em isovalores e visualizar os deslocamentos em Z, utilizando as opções das proteções. Visualizando também pelas combinações, e é possível visualizar que na região onde foi introduzidos os cabos, ao invés de ter um deslocamento negativo, passou-se a ter um deslocamento positivo. Bem, as cargas introduzidas nessa laje foram bem pequenas. É possível visualizar, quase não há flechas, as informações relacionadas à parte de proteção. Também teremos o relatório e a visualização desse relatório. Os materiais, a descrição, as cargas e as quantidades. Essas são as principais melhorias da versão 2019 para o CIPECAD.